Mas eu tenho algo de Deus, recado de Deus, para entregar a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O que é um desafio do céu. Eu venho aqui, por ordem de Deus, para dizer um desafio do céu. Deus está mandando um recado para ele, de algo que irá acontecer. Venezuela e Brasil terão quase o mesmo peso. Essa é a parte da revelação do Brasil. O Brasil não se tornará uma Venezuela. Vamos chamar esse homem de louco, um homem apocalipse. Esse é o recado para Michele Bolsonaro. Deus está determinando para a senhora, como Esther, para a senhora, que o jejum e a oração deve ser por 3 meses. Só vai parar nesse período quando a bandeira da vitória estiver erguida, e a trombeta de Deus estiver tocado na nação brasileira, 26 estados mais o Distrito Federal, afirmando, dizendo, Deus libertou o Brasil. A senhora está ouvindo? O recado de Deus é para o presidente americano Donald Trump e para Michele Bolsonaro. Toda nação tem que estar pronta. A Bíblia diz em Jeremias 1, versículo 10, Olha, hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. O apóstolo Reginaldo Rolim, na live do dia 28 de julho, foi usado por Deus para entregar um alerta ao presidente dos Estados Unidos sobre algo muito grave que vai acontecer em breve. E é para ele se preparar. Deus avisou ainda à nação brasileira que este país não será uma Venezuela, pois Deus é quem está no controle desta nação. O apóstolo entregou ainda um recado para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, para se colocar em jejum por 3 meses, e Deus irá libertar o Brasil. Confira! Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. E o recado que eu tenho nesta noite é para os Estados Unidos. É para os Estados Unidos. As pessoas sabem que Deus não me usa só no Brasil. Deus não me usa só no Brasil. Eu sou meio que fanático em dizer hora e data. Por quê? Porque para que as pessoas não copiem. Né? Não adianta você assistir minha live hoje e daqui a 1 hora ou daqui a 24 horas você assistir uma live, né, e as pessoas acham, olha, Beltrano disse a mesma coisa que você. Eu quero garantir a vocês, algumas pessoas assistem essa live. E quando elas terminam de assistir, depois que elas assistem, elas vão tentar dar uma camuflada aqui, uma camuflada ali. Eu vi uma visão aqui. Uma camuflada aqui, uma camuflada ali, e vão falar quase a mesma coisa. Aí você vai dizer, falou. Aí você vai ter que olhar a data. Olha a data e hora que eu falo, para depois olhar a data e hora que outros falam. Porque tem muita gente me copiando, hein? Não é pouco. Grava esse negócio aí. Porque agora não vai ter como copiar. Não vai haver como copiar. Eu tenho um recado para dar ao Donald Trump. Você imaginou? Um profeta brasileiro dando um recado ao Donald Trump? Eu tenho um recado para dar para ele. E esse recado que eu tenho para dar para ele, eu posso dar para um deputado americano. Eu posso dar para um congressista americano. Eu posso dar para um senador americano. E se eu der esse recado e esse recado não cumprir, se eu der o recado ao presidente Donald Trump, e se esse recado não cumprir, ele pode mandar me prender. Ele pode mandar me prender. Se eu der um recado a Donald Trump, e esse recado não cumprir, ele pode mandar me prender. Mas eu tenho algo de Deus, recado de Deus, para entregar a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Eu tive uma experiência muito forte.
eu senti uma presença de Deus muito forte. De Deus muito forte na minha vida. E eu vi uma visão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Eu vi uma visão. Eu gostaria muito de falar a visão para vocês. Mas para não cair somente no falar e ninguém dizer, como eu já disse com Bolsonaro várias vezes, se aconteceu, eu não estou afim de entregar e nem posso entregar uma palavra de Deus ao presidente Donald Trump se não for direcionada a ele. Aí se não cumprir, se for um deputado lá dos Estados Unidos, tá? Se for um prefeito dos Estados Unidos ligado ao partido, se for um senador dos Estados Unidos, é um desafio do céu. O quê? É um desafio do céu. Eu venho aqui por ordem de Deus para dizer um desafio do céu. Eu venho aqui por ordem de Deus para dizer um desafio do céu e um recado ao presidente Donald Trump. Porque hoje eu recebi a visita de um anjo de Deus. E esse anjo de Deus conversou comigo, e eu creio nisso. E me mostrou riqueza de detalhe de algo. E disse, Reginaldo, estou te mostrando o presidente dos Estados Unidos da América. Estou te mostrando algo dele. Para ele, de mim para ele, de Deus para ele. De Deus para ele. É o que tem a certeza que está falando. O que é mais importante hoje está sentado na cadeira presidencial dos Estados Unidos. É Donald Trump. É o homem mais importante do universo. Sem ele, não existiria a libertação do Brasil. Ele foi levantado por Deus para fazer uma libertação em países. Meu Deus do céu. Sangue de Cristo tem poder. Estou vendo as coisas. Sangue de Cristo. Podia ligar o computador. Não aguentando, não. Sangue de Cristo tem poder. Meu Pai do céu. Jesus, Jesus. Ai, 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 o que é isso? Meu Deus do céu. Uhum. Ai, 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 ai. Mas vamos continuar aqui, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, tá bom? Queremos continuar. Eu só estou deixando aqui passar algumas coisas, né? Porque eu estou tendo visão de Deus. Só tentando aqui deixar algumas coisas. Se eu sair um minuto aqui, gente, eu estou sentindo algo aqui poderoso. Minha testa está queimando demais. Eu já disse, quando eu levo a minha mão à testa, não é por nada, não. Não é por nada, não. Quando eu levo a minha mão à testa, gente, não é por nada, não. É porque meu rosto queima muito. Eu recebi essa parte de tarde. Foram muito tempo, sabe? Eu não sei se alguém compreende, ou entende, ou acredita. Para mim não vai fazer resultado, não, gente. O importante é eu sei da comunhão que eu tenho com Deus. E eu passei mais de 2 horas. Foi tantas coisas que vi, mas a autoridade americana, que é o presidente, ele pode experimentar se eu sou ou não sou usado por Deus. Se é Deus ou não é Deus que manda o recado para o Donald Trump. Deus está mandando um recado para ele de algo que irá acontecer. É algo que irá acontecer. E eu tenho algo para dizer para ele. Mas, por ordem de Deus, só pode dizer, se for para ele ou alguém direto a ele, que faça chegar até ele, e ele faça prova e vê se não vai acontecer. Se não acontecer, Gislaine, que ele possa
mandar me prender, se não acontecer. Tudo é o presidente norte-americano. Se não tiver ele, não há libertação da América Latina. Não há libertação da América Latina. Não há libertação da América Latina. Deixando bem claro e desenhado. Então, fica aí esse recado para o presidente Donald Trump. Se, por acaso, amanhã ou depois de amanhã acontecer o que eu não quero dizer na live, porque Deus não deixa, que era para ele, aí eu posso até dizer assim, era isso aí que eu tinha visto. Era isso aí que eu tinha visto. Se alguém ligado a ele tivesse entrado em contato comigo, eu teria dito, e teria dito como se livrar disso. E aí não teria acontecido. E eu perguntei, tem alguma revelação para a nação brasileira? Para não ficar só com o presidente Donald Trump? Aí o senhor disse, tem. Só um recado. Né? América Latina, eu falava há 1 ano e 4 meses atrás, que quando Donald Trump sentasse na cadeira presidencial dos Estados Unidos, 17 países, quem se lembra disso, hein, gente? Quem se lembra disso? 17 países seria beneficiado. Quem se lembra disso? 17 países. Há 1 ano e 4 meses atrás, eu garanti que o presidente Donald Trump ganharia as eleições, sentaria na cadeira presidencial dos Estados Unidos e que 17 países seria beneficiado. Quem se lembra disso? Venezuela e Brasil terão quase o mesmo peso. Essa é a parte da revelação do Brasil. A mesma coisa que vai acontecer no Brasil, entendeu? É similar à Venezuela. Similar. Não é que o que é a Venezuela vai se tornar o Brasil. O Brasil não vai se tornar uma Venezuela. Quer que eu repita 10 vezes? O Brasil não vai se tornar uma Venezuela. Quer que eu repita mais uma vez? O Brasil não vai se tornar uma Venezuela, porque o Brasil tem um dono, e o dono é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu espero estar bem claro aqui. Os deputados e senadores profetizaram há mais de 3 anos. O Brasil vai se tornar uma Venezuela. E Deus me manda vir aqui para garantir: o Brasil não vai se tornar uma Venezuela. Que viu deputados e senadores saindo e deixando o país e se refugiando nos Estados Unidos e em outros países. E viu ele também, eu assisti a live diversas vezes, de 1 ano e 7 meses, eu vi e eu assisti a live ele dizendo que via Eduardo Bolsonaro pegar um avião e ir para os Estados Unidos carregado de provas. O Brasil não se tornará uma Venezuela. E acabou essa história. Se fosse pelos deputados e senadores daqui, eles não teriam força nem para levantar um braço. Se as profecias, se os sonhos que Deus me deu há 1 ano e 4 meses atrás, que Donald Trump sentaria na cadeira presidencial, embora ele enfrentasse qualquer tipo de processo criminal e fosse condenado, ele ganharia as eleições presidenciais dos Estados Unidos. E eu dizia centenas de milhares de vezes, tudo tem a ver. O Donald Trump e os Estados Unidos, todo mundo diz, não tem nada a ver, que ele não pode mandar, ele manda no mundo todo. No mundo todo. E principalmente Deus estando governando com ele. Vamos chamar esse homem de louco, um homem apocalipse. E aí, cumpriu tudo. E eu dizia, se não fosse eles, os deputados e senadores aí, já eram. Deveriam todos os deputados e senadores ter assistido essas lives, dezenas e dezenas delas, de 1 ano e 4 meses para cá. De 1 ano e 4 meses para cá. Deveria ter assistido todas elas. E se não lhe ligarem, se não entrar em contato, eu creio que eu não vou dizer. Mas se Deus depois mandar dizer, não vai ter como aliviar o negócio. E 17 países, mundialmente falando, precisam de Donald Trump. Precisam. Mas não está mais aqui quem falou. Tá bom? Então a live toda foi um recado para ele e será dada para ele se alguém entrar em contato. Né? Se alguém quiser assim, ó, vamos mandar aqui o comunicado e tal, eu aceito. Eu não entendo nada disso. Né? Mas que tanto que ele veja assim, olha, quem esse homem? É um profeta, ou pode até dizer assim, ele se qualifica um profeta lá no Brasil e tal.
E aí vai julgar. Deixa eu ler aqui o que foi que ele está dizendo. Vou ver. Acontecendo, ele diga assim, aconteceu, isso aqui é verdade. Ninguém sabe, segredo de Estado. Ninguém sabe disso aqui. Mas é verdade. É verdade. Aí o que acontece? Eu vou dizer para vocês. Aí o que acontece? Se não acontecer, ele manda eu empreender. O presidente dos Estados Unidos. Se não acontecer. É simples assim. Eu quero ver ser profeta aí. Vai dizer assim, eu sei, vou contar, e se não acontecer, manda me prender. Eu quero ver ser profeta agora. Falar assim abertamente para enganar o povo. Esse pecado eu não levo para Deus, não. Ou Deus me usa ou ele me mata de uma vez. Acabou essa história. Ou Deus me usa ou ele me mata de uma vez. Não nasci para enganar ninguém, não. Eu digo, se o presidente do Brasil, o presidente Jair Messias Bolsonaro, se ele falasse assim, olhe, eu tenho visto isso aqui de você. Não tinha como, não existe como. O que você está falando é ser mentira ou criação. Porque tudo que você falou antes de acontecer. Para mim, né, se alguém levasse os vídeos a ele, se alguém dele... Mas existe muita gente dele que assiste? Existe. Se levar ou não, não me interessa. Eu creio até que poderia ter levado. Mas se assistiram e não levaram, a responsabilidade é de quem assistiu e não levou. Ó, ele falou isso do senhor antes e aconteceu depois, Bolsonaro. Ele falou isso do senhor por Deus, toda a honra e toda a glória de Deus. E aconteceu depois. Todos, ele deu riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Todos. Todos eu dei riqueza de detalhes. Se ele tivesse assistido, ele provavelmente diz assim, verdadeiramente, contra a prova não existe argumento. Era o que ele tinha que... para Michele Bolsonaro esse recado agora. Eu vi aqui na tela do computador, minha testa queimou. Se vê, né, a live, vai dizer, realmente Deus está falando por ele. Se não está falando, né, seja Michele Bolsonaro ou quem quer que seja, pode dizer, realmente Deus falou e não está falando por ele que não cumpriu. Mas se falar, cumpriu. Diga que só quero a verdade. Não quero que ninguém me agrade. Eu tenho um Deus. E Deus manda no céu, na terra, no mar e no inferno. Eu estou bom demais com ele. Deixa eu com ele. Esse é o recado para Michele Bolsonaro. Deus está determinando para a senhora como Esther. Como Esther, lá no castelo de Suzã. Lá no castelo de Suzã. Deus está determinando para a senhora como Esther, Michele Bolsonaro, como lá no castelo de Suzã, para a senhora, que o jejum e a oração deve ser por 3 meses. 3 meses de jejum e oração. Neste período de hoje, há 3 meses, ouça Deus. Senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama, serva do Deus Altíssimo. Por ordem de Deus, para a senhora nessa live, Deus está determinando que o jejum e oração tem que ser de guerra. De guerra. A senhora sabe o que é guerra, não sabe? De guerra, e tem que ser por 3 meses. Jejum e oração. Só vai parar nesse período quando a bandeira da vitória estiver erguida, e a trombeta de Deus estiver tocado na nação brasileira, 26 estados mais o Distrito Federal, afirmando, dizendo, Deus libertou o Brasil. A senhora está ouvindo? Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.